Boa noite. Boa noite. Então vamos lá, né? Boa Boa noite. Vamos lá. Começar aqui é uma aula só. Depois eu já tenho aula de outra turma aqui. Vamos lá. Deixa eu terminar de admitir o povo aqui. Vocês estão sobrevivendo aí, né? Vocês já tiveram aula antes? Hoje ou essa é a primeira aula? Responda com a boca quem estiver escutando. Fica Já tivemos duas aulas. Ah, tá. Não, Dos Ferreirinha. eu tô perguntando porque tem uns professores nos reclamando aqui no grupo dos professores que parece que tava com problema na internet. Vocês tiveram algum problema em alguma aula? Boa noite, professor. Boa Quedas noite. de internet. Com exceção de Neto, né? Que ele já vai entrar falando. A porcaria da internet. É por ele mesmo que foi os professores devem estar reclamando, que ele só fica falando que a internet está ruim, aí o professor acha que é a dele. Assim, da pessoa, do professor, né? Tá, não, mas o professor que falou que foi de administração, não deu aula para vocês hoje, não. Ah, tá. Por isso que eu tô perguntando aqui. Bacana, bacana. Acho que não falta ninguém, não. Né? A aula só tem 40 minutos, nós já passamos 10 minutos, que o horário é 8h50. Então vamos lá para o que nos interessa hoje aqui. Eu sei que tem gente já esperando aí terminar a aula para poder sair para a festa. Que festa! Que nem festa está tendo mais para vocês aí. Vamos lá, professor. Ok, ok. Acho que a internet está sendo problema de todo mundo hoje. Pelo menos aqui a minha hoje, ela resolveu funcionar, era 5 horas, depois ela resolveu parar, voltou 7. Vamos torcer que eu consegui finalizar pelo menos essa aula aqui. Depois ainda tem uma outra aula de direito penal 1. Mas vamos pensar positivo, que quem sabe uma hora isso resolve, né? Vocês conseguem ver a tela já aí? Sim. Já tá com Sim. Que lindo, todo mundo falando junto. Estou sentindo falta aqui de algumas pessoas. Eu acredito que devem estar com problema de internet. Ou então, resolveu sair para a balada. Feminicídio, pronto. Eu vou parar de mandar o link antes. A gente manda o link antes é para o Filho de Deus deixar o negócio já pronto. Na hora que a gente começar, só admitir. Mas só entra depois, não sei para que manda. Dificuldade. Vamos lá. Pronto. Estamos aí juntos já. E vamos lá, pessoal. Né? Agora, se o líder já quiser avisar aí no grupo, pode avisar aí agora. Acabou já também. Eu mando esse link antes das 7 horas, que é para você poder clicar nele e já fica aí, bicho. Na hora que der a aula, eu já começo, é só admitir. Agora, o cara deixar para entrar na hora da aula, a gente perde mais de 10 minutos aqui. Nessa situação aqui. Vamos falar o nome certo. Mandei com 20 minutos de antecedência, professor. Oi? Mandei com 20 minutos de antecedência. Após a aula de Ah, você que mandou Ferreira. com 20. Eu te mandei, não era nem 7 horas, não foi? Aí já se negociou com o Caleb. Eu mando para ele antes de 7 horas. Meus links são todos disparados antes das 7 horas. Mas vamos lá. Vamos aqui, começando aqui. Pessoal, eu vou falar com vocês hoje sobre feminicídio. O feminicídio, né, que é o crime da moda, e aí eu já vou começar falando com você o seguinte. Não existe, pelo menos por enquanto, tá? Pelo menos por enquanto, não existe um único artigo no Código Penal específico igual existe do homicídio. Por exemplo, o homicídio nós temos lá, artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20. O povo, a doutrina rotulou essa qualificadora do homicídio como feminicídio. Então, o que é o feminicídio? O feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado por
por algumas circunstâncias. E, obviamente, que tem ali a mulher como vítima, tem ali a mulher como vítima, e aí tem-se essa situação aí denominada, né, denominada feminicídio, mas que, na verdade, é um homicídio qualificado. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe Portanto, significa dizer que já entrou, fechou o áudio, significa dizer que nem todo caso de morte feminina nós estaremos diante de um feminicídio. Então, pelo amor de Deus, não entenda que feminicídio é a morte da mulher. Necessariamente não. É a morte da mulher em algumas circunstâncias que a lei assim determina. Então, imagine você que o senhor chamado Bigodão Favo de Mel vai passando pela rua, Bigodão Favo de Mel, vai passando pela rua, quando uma voz brada no ouvido dele: mate aquela mulher que está do outro lado da rua. Imagine você agora que Bigodão Favo de Mel é morador de Guaratinga e vai cometer esse crime, por exemplo, na cidade de Teoflotone, Minas Gerais. Ele não conhece ninguém nessa cidade, não tem vínculo com ninguém. Estava lá procurando emprego, andando na rua, a voz disse a ele: mate aquela mulher. Ele foi lá e matou aquela mulher. Não sequer sabia quem era aquela mulher. O que eu quero lhe dizer? Obviamente, nós estaremos diante de um femicídio, que é o homicídio contra uma mulher. Por quê? Porque nessa situação que eu disse a você, não existe nenhuma circunstância para dizer que esta morte foi por razões de gênero. Agora, eu vou voltar ao artigo. Giovana está se arrumando aí. Eu vou voltar ao artigo, tá? Para que nós possamos compreender. O que é feminicídio? O homicídio qualificado praticado contra, inciso 6, que aqui é o inciso 6, tá? Do parágrafo 2º do artigo 121. Aquele crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou aquele crime, aquele homicídio, praticado contra autoridade ou agente descrita nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que aqui são as pessoas das forças policiais, tá? Delegadas de polícia, policiais penais, são essas mulheres aqui, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão desta condição. Em razão desta condição. Então, aqui nós temos que, para ser feminicídio, primeira coisa, a morte tem que ocorrer por razões do sexo feminino, por condições do sexo feminino, ou então tem que ser contra autoridades descritas lá no artigo 142 e 144, que são as autoridades da Secretaria de Segurança Pública, ou ainda algum familiar, obviamente alguma mulher, e obviamente que esta mulher
seja esposa de um policial, esposa de alguém ali que esteja sendo morta por essa condição. Cuidado com as pegadinhas de prova. Geralmente, na pegadinha de prova, o cara vai colocar um filho de alguma pessoa dessas aí, vai colocar o filho de uma policial, o filho de uma policial vai ser executado, e aí, necessariamente, esta menina, filha da policial que morreu, não será considerado feminicídio se a morte não foi em decorrência da função. O simples fato de ser parente, de ser uma mulher que possua um familiar nessas condições de autoridade, não significa dizer que será feminicídio. Tem que ser familiar, mas a morte tem que ser em razão da condição de autoridade. Até aqui pode ir? Pode. Vamos lá. Completando. Não, professor, volta, explica aí que eu não entendi muito bem. Não. O que você não entendeu? Essa questão do parente, como que ocorre se for contra esse artigo 7º aí que o senhor falou. O inciso 7. Vai ser considerado feminicídio, vai ser considerado também feminicídio a morte daquela mulher que for autoridade, aquelas autoridades que estão descritas no artigo 142 e 144 da Constituição, que aí é a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal, ou ainda a morte de alguma mulher, que seja cônjuge, companheira ou parente até terceiro grau de alguma pessoa que seja integrante desse sistema de autoridades, sendo que a morte deve ser exclusivamente por esse fato. Vou te dar o exemplo para ver se você consegue compreender. Imagine você que o cidadão, digamos aqui, Nenzão do álcool em gel, imagine você que Nenzão do álcool em gel não gosta de Renata Cloroquina. Nenzão do álcool em gel não gosta de Renata Cloroquina. Acontece o quê? Por que é que ele não gosta de Renata Cloroquina? Ele não gosta de Renata Cloroquina porque ela é filha. Ela é filha, por exemplo, de um delegado ou de uma delegada de polícia. Pouco importa, seja delegado ou delegada. Entenda que agora Zé do álcool em gel vai matar Renata Cloroquina simplesmente porque o genitor dela é policial. O que acontece? Isso vai ser considerado um feminicídio porque aquela mulher morreu simplesmente porque ela era familiar de uma pessoa que estava no rol das autoridades descritas aqui no inciso 7. Deu para entender agora? Ah, sim. Então, se ele tiver plena consciência que a menina ou a mulher seja parente da autoridade, é feminicídio. Mas se não tiver consciência disto, não é. Bacana, perfeito. Toda situação qualificadora ou situação que for agravar, ela tem que estar na esfera de conhecimento do cidadão. Então, perfeita essa observação aí. Se ele tem conhecimento e é esta vontade que leva ele a praticar isso, vai se encaixar aí no feminicídio. Só que o legislador, ele trouxe no inciso 6 aí, que você está vendo na tela, ele trouxe a seguinte coisa. Considera-se feminicídio quando aquela morte ocorrer por razões da condição de sexo feminino. Ficava uma coisa muito vaga. O que era matar alguém? O que era matar alguém em razões do sexo feminino? Aí agora ele trouxe a explicação no parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de sexo feminino quando envolver violência doméstica e familiar e quando envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É por isso que você vê aí que, infelizmente, 99,9% das mortes contra a mulher são feminicídios. Porque a maior taxa de mortalidade que nós temos com mulher sendo vítima estão relacionadas à violência doméstica. Né? Infelizmente, a violência doméstica ela é uma crescente
uma vertente que tem crescido muito e se não, a gente costuma falar, se ela não for paralisada no início, infelizmente entra para a estatística. Infelizmente é uma situação que entra para a estatística. E, professor, nesse inciso 2 aí, considerando a situação de uma pessoa que queira se vingar de um fazendeiro. Aí esse fazendeiro tenha um casal de filhos. Essa pessoa vai, encontra esse casal de filhos e mata a menina por ser, digamos, fisicamente mais frágil. Aí ele estará cometendo feminicídio ou não? Porque ele preferiu matar a menina por ser mais frágil ao invés do menino por ter a condição masculina e ser mais resistente, digamos assim, fisicamente. Eu entendi seu raciocínio, mas na verdade é o seguinte: esse menosprezo ou discriminação à condição de mulher, isso aí foi decorrente da situação que estava tramitando no Congresso a respeito da injúria racial. E aí teve esse desdobramento. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda são extremamente preconceituosas. E o que é que o legislador buscou aqui? Aqui o legislador buscou efetivar uma punição para aquela pessoa que vai cometer o crime simplesmente porque aquela mulher é mulher. É aquela morte assim, eu tô te matando porque é mulher. Digamos que o caso seja invertido. Eu não gosto de mulher, entende? Não gosto. Tenho uma aversão à mulher. Odeio mulher. Da mesma forma que tem pessoas que odeiam travestis, que odeiam homens, que odeiam lésbicas e tal. Então, assim, o que não entendi, foi o quê? Uma pergunta? Professor, Estou ouvindo, câmbio. no caso dos transgêneros, que são homens e viram mulher, quando o cara mata ele por esse motivo, é considerado feminicídio? Depende, depende. No seu caso, por exemplo, você fez a cirurgia, mas pegou o documento. Deixa eu te falar. A questão é a seguinte: Fala. no caso do transgênero, para o direito penal, vai prevalecer, não é a cirurgia. Para o direito penal, vai prevalecer o registro civil. Se ele é transgênero por completo, ou seja, era Felipe, né, e virou Aline, e aí foi no cartório, mudou a documentação, o registro civil agora tem Aline Guimarães, moradora de Itabela e coisa e tal. Se aconteceu a morte por essa situação aí, o cara, por exemplo, vou matar porque é trans. Isso ontem era Felipe, é porque operou agora, pegou o documento, vou matar por isso. Se no documento já constar o sexo feminino, vai ser feminicídio. Agora, imagine que o cara não seja trans, ele seja apenas transformista. É aquele cara que, né, de dia ele é Maria, ou melhor, de dia ele é João e à noite ele é Maria. Ele só transforma. De dia ele veste roupa de homem e à noite roupa de mulher. Se ele for transformista, não se embarca nisso aqui, tá certo? Aí vai ser homicídio qualificado, tudo aquilo outro, mas não será feminicídio, não. Eu aprendi esse negócio do transformista em um júri que eu fui fazer. Eu fui fazer um júri, aí eu tinha um cliente, aí ele, na hora que o juiz perguntou, ele falou, não, eu sou homossexual e tal. Aí o juiz foi falar bem assim, então no caso você é travesti. Ele falou, travesti não, eu sou um transformista homossexual. Tá? Durante o dia eu trabalho com roupas de homem, mas à noite eu me visto de menina. Daí que eu aprendi essa expressão. Não que eu tenha conhecimento, eu aprendi aí. Então vamos lá. Alguém quer perguntar sobre o feminicídio? Ivanilson? Ivanilson, quer perguntar? Mais alguém? Ninguém? Vai lá para cá desse povo aqui, gente. Elidiane, entendeu tudo? Júlia, Rodrigo, João Pedro, Bárbara, Bruna, João Matheus, Gabriel, Ivanilson, Alex, Rodrigo, Anitta, Ruth, todo mundo entendeu? Adam, ótimo. Que maravilha, só deu nota 10 aqui. Então vamos lá. Ana Rebeca, tá ali, é porque tá pequenininha ali no cantinho, nem deu para poder ver. Né? Então vamos voltar aqui, vamos compartilhar novamente. Não entendi. Quem ia falar, professor? Ninguém. Então, vamos lá. Depois do feminicídio, o que mais que tu precisa saber?
O crime que você mais vai atuar. Qual é o crime que você mais vai atuar na sua carreira? Quem for advogado? O homicídio culposo. Então, vamos lá. Nós trabalhamos artigo 121. Artigo 121 nós trabalhamos. Artigo 121, o caput, homicídio simples. Artigo 121, parágrafo 1º, homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado. E agora, artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Ou aquele homicídio que o Jornal do Meio-Dia fala para você o seguinte: e aí aconteceu aquele homicídio sem intenção de matar. Tá? Então, cuidado, que necessariamente não é nessa ordem. Mas vamos lá. Se o homicídio é culposo, a pena será de detenção de 1 a 3 anos. Pergunta que não quer calar: quem julga o homicídio culposo? Quem é responsável pelo julgamento do homicídio culposo? Juiz singular. Juiz singular. Pronto, vamos lá. Então, não tem nem por que ter dúvida disso aí. Né? Eu acho que vocês elegeram o Rodrigo para poder responder, mas todo mundo está falando, que eu acho que todo mundo sabia disso aí. Então, quem vai julgar o homicídio culposo? O juiz singular. Agora, pessoal, vamos por parte. Homicídio culposo também tem causa de aumento de pena? Tem. Eu vou passar para o conceito de homicídio culposo e volto na causa de aumento de pena. O homicídio culposo, eu trouxe aí esse conceito bacana para tu entender, ocorre não quando o agente quer a morte, mas quando o agente pratica uma conduta direcionada a outro fim, que pode ou não ser lícito, mas por inobservância de um dever de cuidado, negligência, imperícia ou imprudência, acaba por causar a morte. É óbvio que se o homicídio foi culposo, o cara não queria a morte. Ele necessariamente não queria a morte. E nesse limiar entre homicídio culposo, que o agente não queria a morte, existe uma situação que você precisa levar em consideração. Não sei se eu falei, se eu não falei, vou falar agora. Cuidado com o ânimos do agente, para tu não errar. Se a questão de prova deixar demonstrado para você, desde o início, que o cidadão tinha ânimos necandi, ânimos de eliminar, se o desejo dele era exterminar e não exterminou, nós teremos, obviamente, uma tentativa. Se a questão te diz que o agente queria apenas lesionar, esse cara pegou uma barra de ferro, mas ele não queria matar. Ele pegou a barra de ferro porque o cara ficou chamando ele o tempo todo de cachaceiro, 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 cachaceiro. Ele não suportou aquilo, pegou uma barra de ferro que ele tinha e arremessou naquela pessoa. Problema que ele arremessou a barra de ferro, a pessoa recebeu a barrada no meio dos peitos, escorregou numa casca de banana que tinha, caiu e bateu a cabeça no meio-fio. E foi visitar Jesus. O que eu quero lhe dizer? A questão ela sempre vai deixar demonstrado para você qual é a intenção do acusado. Você não pode fazer o que na sua prova? Você não pode fazer o pensamento do diabo. O que é o pensamento do diabo? Ah, professor, o cara pegou o pedaço de ferro, já era para matar. Quem vai querer pegar um pedaço de ferro só para poder jogar no cara? Se tu fizer esse pensamento, vai errar a questão. Tá? Então, na questão da prova, você tem que ler igualzinho ela está falando e pensar igual Jesus. Sempre com amor ao próximo, que aí dá mais certo. Então, vamos lá. O que seria imprudência? Precipitação é o ato praticado com afobação. O que seria negligência? Vou dar exemplo já de cada um. O que seria negligência? A imprudência de forma omissa, é a ausência de precaução. E o que seria imperícia? O agente comete o crime por não possuir aptidão técnica para realizar o ato. Vamos lá. Veja o seguinte. Olha o exemplo aí que acontece demasiadamente. Na situação em que a cirurgia de garota perfeição, na situação em que durante a cirurgia de garota perfeição, o médico cirurgião plástico esquece uma pinça na barriga da paciente que vem a falecer em razão disso. Nesse caso, não houve imperícia, pois o médico era apto para realizar a cirurgia.
tendo havido negligência. Por que negligência? Porque ele não tomou os devidos cuidados antes de dar os pontos na cirurgia. Então, houve o quê? Negligência. Para que fique claro para você o seguinte, a negligência é justamente aquele ato o seguinte, o cidadão, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, mas ele foi omisso. O outro exemplo que tu pode entender, aquele caso do acidente em que você sabe que os seus pneus não estão suficientemente aptos para transitar na chuva. Você só tinha dinheiro para comprar o carro e esqueceu que precisava trocar os pneus do carro. Né? Achou que era só colocar todo dia R$ 20 de gasolina, né? Parar no posto e falar, bota 20, bota 20, bota 20, e esquece que tem que trocar os pneus. O que é que acontece? Os pneus estão carecas, estão fora da condição de rodar, você tem esse conhecimento e vai pegar a estrada à noite, chovendo, né? Porque o ônibus da faculdade foi embora e te esqueceu aí. Então você agora vai sair desesperado, pegar o carro e sair correndo. Acontece o quê? Por infelicidade do destino, você chega na curva que o povo chama de curva já da morte, o seu carro derrapa e acaba matando não só você, mas o passageiro que estava a bordo. Veja o seguinte, você era apto a realizar aquilo? Claro que era. Você era habilitado, você tinha o carro estava documentado, estava pago em dia, mas você foi negligente em quê? Você sabia que precisava de uma cautela. Qual era a cautela? Ter pneus novos, e você não tinha. E você sabia que não podia ir e acabou por ir. Ou seja, você não tomou a cautela necessária, que era, primeiro, trocar os pneus velhos que não estavam aptos a rodar, para que você fosse fazer aquela viagem. Agora, pega esse mesmo exemplo e transforma para o médico X-tudo, ou o clínico geral, como tu perceber, como tu preferir. Observe. No mesmo exemplo, o médico que realizou a conduta foi um clínico geral, que não sabia fazer uma cirurgia e tenha feito algo errado no procedimento. Aqui nós temos imperícia. Então, o que é a negligência? A negligência, ele é apto a fazer. Ele tem capacidade. Ele está habilitado para fazer a negligência. Só que ele faz e não adota as cautelas necessárias. No exemplo de imperícia, ele não tinha capacidade para fazer. Ele não era apto a fazer, mas optou por realizar. Ele falou, olha, eu vou, entendeu? Mas eu não sei fazer. Né? Nem tenho habilitação para isso. Por exemplo, tu vai pegar aí um médico obstetra e ele vai fazer agora, né, um transplante do coração. É bem complicado. Então, entenda o seguinte, que aqui ele não tem a qualificação. Na imperícia, o agente não tem a qualificação. Na imprudência, o agente tem a qualificação, mas acaba se equivocando de algum procedimento. Posso seguir? Vou digitar, então vamos lá. Ainda no homicídio culposo, existe uma coisa chamada compensação de culpas, mas que não é aplicável ao direito penal. Então está aí, ó. Não existe compensação de culpas. Assim, se a vítima também contribuiu para o resultado, o agente responde mesmo assim. Mas essa circunstância, a culpa da vítima, será considerada em favor do réu na fixação da pena. Rapaz, esse bicho não gosta de mim. Eu começo da aula e ele avisa que falta 10 minutos. O que acontece? Qual é a situação aqui, Ana Rebeca? Olha para mim que eu olho para tu. Qual é a situação do carregador de caminhão? Imagine você, que o cara vai descarregar um caminhão, o cara vai, ou melhor, o cara vai fazer uma mudança. O cara vai fazer uma mudança ali na ladeira do Canequinho para o caminhão próximo à casa de Neto, Neto não tem nada para fazer a não ser reclamar da internet, atravessa a rua e senta na calçada, justamente do lado do caminhão que o cara está carregando a mudança. Em determinado momento, o pessoal está trazendo lá um guarda-roupa ou algum outro móvel. Ao colocar em cima do caminhão, aquele móvel escorrega e, por infelicidade, Neto acaba ficando maçangado ali debaixo daquele imóvel, né? E aí vai visitar Jesus. O que eu quero lhe dizer? Se você for analisar friamente o caso, a resposta automática que o agente vai dizer é o quê? Rapaz, tanto lugar tinha para esse homem ficar, ele veio ficar aqui no meio. Ele sabia do risco, ele sabia que podia cair alguma coisa. Isso não será levado em consideração
para excluir a culpa do agente. Tá? Ele vai responder por homicídio culposo, mas claramente, quando o juiz for aplicar a pena, isso será valorado no benefício dele. Então, o homicídio culposo, nós não trabalhamos com compensação de culpas. Se o agente agiu com culpa, ele vai ser responsabilizado. Ainda que a vítima tenha colaborado para aquele efeito, não vai ser retirada a culpabilidade do agente que praticou o crime. Tranquilo? Mesmo se, ô professor, mesmo se o cara que praticou esse crime aí tenha pedido diversas vezes para Neto sair, ele ainda vai ser culpado? Sim. O peste, tá bom então. O peste tá bom também. Né? Mas você viu o que está escrito aqui? Isso será levado em consideração na fixação da pena. Obviamente o juiz vai analisar, entendeu? Mas, infelizmente, o cara vai acabar se quebrando por lá. Só para que fique registrado, o homicídio culposo, Leandra, não é julgado, tá, com base no Código Penal. Ou melhor, o homicídio culposo no trânsito, só para confirmar. O homicídio culposo no trânsito, ele não é julgado com base no Código Penal, ele é julgado pelo 302 do Código de Trânsito. Então, se a situação envolver homicídio culposo no trânsito, vai valer a lei especial, que aí, nesse caso, é o Código de Trânsito brasileiro. Então, se a questão lhe perguntar sobre o homicídio culposo na direção de veículo automotor, lembre que a competência para analisar isso é do Código de Trânsito brasileiro e não do Código Penal. Ainda temos aqui 5 minutos, eu preciso fazer a chamada de vocês, tá? Eu vou descompartilhar aqui para poder fazer a chamada. Se vocês puderem, deixa já o microfone de vocês já todo destravado, mesmo que alguns estejam aí ouvindo música, fazendo café e churrasco, porque aí fica mais rápido para você responder do que você tem que destravar na hora. Ada. Ele falou presente, professor, lá no fundo. Tá, beleza. Se você, é melhor você responder. Não levanta a mão, que eu não consigo olhar, porque eu tenho que anotar aqui na caderneta. Beleza. Ada já foi. Depois que responder, quem quiser responder isso aí, pode sair, sem problema. Alex. Presente. Amanda. Presente. Ana Rebeca. Presente. Andressa. Presente. Ana Luísa. Antolino. Antolino. Neto. Neto. Tá não. Presente. Aí, tá vendo? Presente. Oi, estou presente. Bárbara. Presente. Vou te pedir para avisar. Presente. Presente. Dariele. Desculpa. Dariele. Eduarda. Presente. Presente. Felipe. Hoje, gente, tem gente que tá com o microfone ligado e tem gente conversando. Não dá para escutar a chamada direito, não. Presente. Gabriele. Presente. Gabriela. Presente. Giovana. Guilherme. Presente. Elidiane. Presente. Yuri. Presente. Ivanilson. Jéssica. Presente. Jennifer. João Matheus. Presente. João Pedro. Júlia. Presente. Alibe. Lara. Presente. Sandra, Lea Ruth. Presente. Letícia. Luana. Manuela. Marianita. Mariana. Presente. Nicole. Raquel. Presente. Darielle de novo falou e não deu para ouvir. Raquel. Raquel presente. Eu tô de Raquel já. Filho. Professor, Renata. Ruth pediu para avisar que o microfone dela não está funcionando. Renata. Renato. Presente.
Rian. O ser humano é engraçado. Uma semana assistindo a aula, o microfone quebrado. Rodrigo. Presente. Rosimeire. Presente. Ruth. Cadê Ruth? O microfone está quebrado, a câmera também? Ele não está aparecendo nem na câmera. Estava quebrado o microfone e a câmera. Ruth. Aí. Essa aí foi a ideia, porque se o microfone está negociado, apareceu ali Ruth. Tá ouvindo, Ruth? Ruth. Yasmin. Presente. Pronto. Não faltou ninguém, não. Então, vou salvar e vou disponibilizar.